Fala pessoal, eu estou aqui hoje na introdução desse vídeo no cemitério da cidade de Januária. Cemitério, um lugar que talvez para a maioria de nós não seja um lugar tão agradável e até um lugar que nos provoque medo, temor. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre um assunto que normalmente nós não gostamos nem de falar, nem tampouco de ouvir, mas que é um assunto muito necessário. Eu irei falar sobre a morte. Fique comigo e nos próximos minutos nós iremos aprofundar melhor nesse tema. Geralmente temos aversão à morte. Não gostamos de falar sobre, de ouvir e até mesmo de pensar na ideia da nossa própria morte e na morte de familiares, amigos e de pessoas com quem temos maior vínculo. Porém, a morte, além de ser uma realidade, ela é uma realidade inevitável. Nós vemos nas Sagradas Escrituras personagens como Enoque, Elias, que foram arrebatados e nós assim concluímos que eles não passaram pela morte. Mas a via de regra é que nós passaremos pela morte. O próprio Jesus passou por ela. O Salmo de número 88, em outras Bíblias, Salmo 89, no verso de número 49, vai dizer: quem viverá sem ver a morte? A morte física e principalmente espiritual não estava no plano original de Deus, mas a morte se tornou uma realidade da humanidade por conta do pecado. Lá em Romanos, capítulo de número 5, no verso 12, está escrito: eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Mas a grande graça é que Cristo veio, Cristo sofreu, Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou, vencendo assim a morte e mostrando que tem poder absoluto sobre ela. E se nós crermos no Senhor Jesus, nos apropriarmos do seu sacrifício realizado por nós na cruz, nós também iremos vencer a morte física e também principalmente a morte espiritual. Nós não iremos passar pelo que o livro do Apocalipse chama de a segunda morte, que é a condenação eterna da alma. Se nós crermos no Senhor, vivermos segundo a sua palavra, a morte será apenas uma passagem para que nós nos encontremos com o Senhor. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1011, vai dizer que na morte Deus chama o homem a si. Então, para o cristão, a morte não é o fim e ela ganha um novo significado. São Francisco de Assis chegava a chamar a morte de irmã morte, pois ele cria que através da morte ele iria se encontrar com o Senhor Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo fala também em Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Preste atenção agora no versículo de número 23. Sinto-me num dilema, meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Olha só que lindo, porque aquele que tem fé, ele tem esperança, que a vida não se encerra na morte física, mas na verdade a principal e a verdadeira vida começará a partir da nossa morte física. Lá em João, no capítulo de número 11, nos versículos 25 e 26, o próprio Cristo disse assim: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Olha só que promessa maravilhosa o Senhor Jesus está nos fazendo. O verdadeiro cristão, além de procurar viver em comunhão com Deus para assim alcançar a eternidade, ele também se preocupa em evangelizar o maior número de pessoas possível, porque o desejo do coração do verdadeiro cristão é que os outros também, ao passarem pela morte, possam ir para a eternidade e não para o inferno, e não para a condenação eterna. Mas nós precisamos sim encarar a realidade da morte. Claro que nós não podemos viver obcecados, mas também não podemos viver fugindo desta verdade. Nós sim precisamos falar sobre, ouvir, precisamos meditar e principalmente nos preparar na prática, pois a morte, assim como a segunda vinda de Cristo, será uma surpresa. Eu posso sair de casa e posso não voltar, posso fazer planos para o próximo mês, mas posso não alcançar o próximo mês. Você pode estar assistindo esse vídeo num futuro próximo ou distante e eu posso não estar mais vivo. Então, eu e você precisamos viver
cada dia como se fosse o último, como se fosse o derradeiro. Para que nós possamos ter uma boa morte, nós precisamos ter uma boa vida. Nós precisamos ter uma vida vivida em vigilância, em comunhão com o Senhor. Precisamos ter uma vida vivida em Deus. Nós precisamos viver constantemente em estado de graça. Precisamos viver fugindo do pecado. E se nós cairmos nele, precisamos nos levantar imediatamente, para que quando nós morrermos, nós possamos morrer na amizade com o Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, no verso 14 em diante, vai dizer: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós, os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Os que morrem em Jesus, no Senhor. Nós também encontramos lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, no verso 11, assim: fiel é esta palavra, se com ele morremos, com ele nós viveremos. Que fantástico isso! Lá em Apocalipse, capítulo de número 14, no verso 13, está escrito: ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Sim, que nós possamos viver no Senhor, na amizade com Ele. E olha só o que o apóstolo Paulo falou, já no final da sua vida, 2 Timóteo, capítulo de número 4, dos versículos 6 em diante. Quanto a mim, já fui oferecido em libação e chegou o tempo da minha partida. Aí ele diz assim, olha, no versículo 7, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já está me reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. Ele estava certo de que a sua morte estava se aproximando, mas ele também tinha certeza de que iria se encontrar com o Senhor e receber a recompensa eterna. Ele também escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 8 assim: sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar junto com o Senhor. Então, que nós possamos viver em fidelidade ao Senhor nesta terra, para que nós possamos alcançar a nova Jerusalém, lá onde, como diz Apocalipse capítulo 21, verso 4, não haverá mais morte. Que o Senhor abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.